Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista, fato do dia. Greve de alunos na USP. Gente, essa coisa já dura 3 semanas e a gente tem cada vez mais fatos novos e talvez não estejamos falando o suficiente, porque isso fica soterrado no nosso noticiário, que cada dia é um escândalo político, tem guerra por aí, mas hoje eu vou focar nessa história. Como é que funciona o Narrativas Antagonistas? Eu trago para vocês primeiro os fatos. O que aconteceu? Eu sei que tem muita gente que não consegue mais, né? Não tem mais sanidade mental para encarar fatos. A pessoa vê um fato e ela já precisa fazer um julgamento moral sobre o fato. Mas pouco a pouco a gente vai aqui nesse esforço coletivo de resgate da sanidade mental das pessoas que foram abduzidas pelas narrativas. Primeiro só o fato, depois a narrativa da esquerda, a narrativa da direita e, ao final, a minha opinião. É claro que eu quero saber também a sua opinião. Vai deixando aqui embaixo, já deixa o like, compartilha esse vídeo com quem você conhece, me fala se você gosta de ver o Narrativas Antagonistas diariamente às 5 da tarde ao vivo ou se você é do time que maratona o Narrativas Antagonistas. Eu quero saber. Enfim, não se esqueça também que a minha coluna diária no Antagonista não tem paywall. E aqui embaixo você tem o link para você poder me ler todos os dias. Enfim, vamos lá para os fatos sobre a tal da greve dos estudantes. Primeiro fato é o seguinte: hoje vai haver uma nova conversa dos estudantes com a reitoria para haver uma nova assembleia amanhã, dia 11 de outubro. A gente já teve no dia de ontem uma assembleia no prédio da FEFELESH, que é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, onde se decidiu prorrogar a greve que já dura 3 semanas. A gente tem aqui alguns movimentos políticos, como esse grupo de jovens do PCB, que acompanhou desde o começo. Vamos recapitular onde começa essa greve. No último dia 18 de setembro, foi deflagrada uma greve na Universidade de São Paulo. Inicialmente, só na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, FEFELESH. A gente teve o início ali na USP só em uma unidade e depois isso foi se expandindo para várias outras unidades e também para a Unicamp. Na Unicamp, a gente teve o fato mais violento de toda essa greve, que foi ali a altercação dos grevistas com o professor. Esse professor tinha uma faca, virou caso de polícia. Mas, enfim, as assembleias na Unicamp são bem grandes, como a gente vê aqui. Em 5 minutos, só dá tempo aqui do pessoal reorganizar o espaço, beleza? Além das manifestações dentro das universidades, inclusive com impedimento de que professores entrem nas salas de aula, isso tem sido muito forte, a gente teve passeatas nas ruas. A reivindicação inicial era da contratação de mais professores, porque havia mesmo um déficit no quadro de professores da USP. Foram contratados temporariamente 148 docentes, mas essa greve ela continua e ela ganha as ruas também. Will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in 4 parts without commercial interruptions. No dia de ontem, mais de 130 professores da FEA, que é a Faculdade de Economia e Administração, fizeram uma carta dizendo que para eles deu, que eles vão voltar às atividades. Vou ler aqui um trechinho. O movimento traz prejuízos, não só ao calendário acadêmico atual, mas também às atividades de pesquisa e manutenção de excelência acadêmica desta faculdade, pela qual a FEA USP é reconhecida internacionalmente. Olha, na FEA a situação
ela é bastante tensa, porque tem até um disque piquete que foi divulgado ali e há este temor de uma tensão entre professores e alunos, como já ocorreu na Unicamp. A gente tem também uma questão de que há muitos alunos contra a greve. Isso ficou muito claro agora na FEA, ficou claro também na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. E eles dizem que são coagidos e ameaçados pelos que são favoráveis a essa greve. Anteriormente, a Faculdade de Direito já havia retomado as aulas e divulgou uma carta que conta algo muito interessante, que não tem como atender às exigências dos estudantes, não só porque algumas nem são de competência da faculdade, como também porque eles mudam as exigências toda hora. Então pede para contratar mais professor. Contratou. Aí ele pede outra coisa, que é uma coisa simples, que a faculdade resolve, que é da administração. Resolveu, eles vêm com outro pedido. É isso que está aqui nessa carta, que eu vou ler um trecho para vocês. Em primeiro lugar, a diretoria constatou a inexistência de uma unificação das lideranças estudantis, o que torna difícil a interlocução. Foram ouvidos grupos distintos de alunos. Tentavam se estabelecer compromissos, mas a resposta sempre era de que a decisão competiria a um comando de greve, que não era identificado com precisão e que era externo à Faculdade de Direito. Vejam só. Enquanto isso, vamos ver só esse videozinho final, a gente tem um outro fator que precisa ser analisado, que é o seguinte: há uma mistura de assuntos. Então, a gente tem as faculdades dizendo, olha, a tal da liderança de greve deles não é estudantil daqui de dentro. Ela não está aqui na faculdade, não é uma liderança da faculdade, é uma liderança externa. E, ao mesmo tempo, a gente vê vários movimentos políticos que colocam no mesmo balaio a questão da privatização da Sabesp, a questão da privatização ou concessão à iniciativa privada de metrô e CPTM e a greve dos estudantes. Estaria tudo, olha esse vídeo que interessante, seria tudo uma coisa só. São Paulo vai parar! Agora, diante disso, são fatos, tá tudo aí. Que narrativa você faria para defender a esquerda ou para defender a direita? Será que tem narrativa capaz de conquistar corações e mentes para empunhar uma bandeira com toda a certeza do mundo diante de problemas complexos? É claro que tem, vem comigo. São Paulo precisa parar para acabar com o bolsonarismo. O bolsonarismo não morreu, vocês não se iludam. Eles foram derrotados pela democracia, pelo lado certo da história, no âmbito federal. Mas a gente tem o bolsonarismo incrustado aqui em São Paulo, um bolsonarismo privatista, que quer impedir os estudantes da USP de se formarem. E a gente vê que USP e Unicamp, finalmente a gente tem ali uma consciência coletiva dos estudantes de que se eles não fizerem alguma coisa contra o bolsonarismo, o status quo vai ser esse. Daqui a pouco o Bolsonaro está de volta. A gente tem um representante do bolsonarismo em São Paulo, que é esse governador Tarcísio, que ele é mais educadinho, ele se comporta melhor, não fala palavrão, mas é a mesma coisa. É o fascismo instaurado em São Paulo. E se a universidade não parar para tentar bloquear o fascismo, ele vai acabar entrando na universidade também. E você veja, eles aceitam até contratar mais professores, mas não aceitam a cota de professores negros e indígenas, porque racismo, né? Fascismo. Então a gente vê a necessidade de ter um movimento, mas infelizmente, né? Infelizmente, nem todo estudante tem consciência. Nem todo professor tem consciência. Então a gente precisou de um movimento muito maior. É um movimento que une CPTM, que une metrô, que une Sabesp, que une todo mundo
para impedir o acesso às salas de aula por aqueles que são os fura-greve. Fura-greve, seja professor ou seja aluno, não pode ter perdão. X9 fura-greve não pode ter perdão. E é nessa luta que o movimento estudantil está no momento. É a luta para derrubar o bolsonarismo, começando pela USP. E é claro que o fascismo não vai querer isso de jeito nenhum. Olha, estão falando que existe um movimento grevista de estudante na USP. De estudante não tem, tem de vagabundo. Porque o estudante, ele está estudando. E o vagabundo está vagabundando. E se juntando com essa esquerdalha toda de gentinha que não presta. Que isso aí, gente, isso aí é Guilherme Boulos fazendo campanha. É Guilherme Boulos, esse tal desse MTST, os invasores do Boulos, eles estão em tudo isso. O que eles têm a ver com estudante, com privatização de metrô, com privatização de saber? Não tem nada a ver. Eles não eram lá o movimento do sem-teto? Mas não, agora começou a campanha do Boulos, começou a palhaçada. E tem vagabundinho em universidade, família que não cuida dos seus filhos, que está fazendo tudo isso e botando vagabundão, que é o pessoal desse movimento, para dentro de universidade. O governador tentou ali negociar num primeiro momento. Agora, eu acho que bobeou. Enfia a polícia em cima dessa turma com cachorro, para ver se não bota tudo para correr. O que falta ali, na verdade, é você ter pulso firme. A USP vai ficar refém até quando? A Unicamp vai ficar refém até quando? Nós estamos pagando a peso de ouro para a galera estudar ali, para a moçada estudar ali. Aí vem meia dúzia de vagabundo falar, ai, tô com vontade de não ter aula, tô com vontade de não sei o quê, e tudo bem, e fica por isso mesmo. Não tem polícia em São Paulo? Isso é uma vergonha. São movimentos criminosos. São movimentos criminosos que nem deviam poder existir. Esse MTST aí do Boulos, agora o cara virou deputado, vai virar candidato, você está legitimando o quê? Um ataque à propriedade privada. Ele existe porque ele nega a existência da propriedade privada. E agora esse pessoal está fazendo lavagem cerebral em estudante, porque é muito excesso de tempo, hein, essa estudantada que tem. É pouco estudo e muita vagabundagem, muita maconha na cabeça. Enfim, sobre essa greve, a única coisa que eu acho que já demorou, né? 3 semanas o governador não botou a polícia ainda no negócio? Tem que botar, gente, pelo amor de Deus. Depois de tudo isso, gente, quanta narrativa. Vocês devem estar vendo uma galera falando exatamente assim e ainda acha que isso é uma opinião. E se a pessoa não repete exatamente os mesmos termos, eles ficam aí na internet. Você tem que dar nome certo para as coisas, mas não é nome certo. É a tal da expressão da narrativa que para as pessoas faz sentido e impede que elas tenham um julgamento pessoal sobre a questão e tenham uma opinião. Muito provavelmente você tem a sua, eu quero que você deixe aqui embaixo, mas agora nós vamos à minha opinião. A minha opinião é que a USP e a Unicamp não podem ficar reféns deste novo tipo de movimento estudantil. E eu digo isso por quê? Porque isso é só o começo, vai virar a festa do caqui. A gente tem, desde 2013, isso tem várias publicações que mostram, uma, vamos dizer, democratização da militância, que é a tal da militância de rede social, militância de sofá, que é a militância do cara que ele não precisa ser militante, porque para ser militante você tem que construir algumas coisas. Primeiro, você tem que saber o que você quer, não só o que você não quer, você tem que ter um projeto de futuro. Depois, você tem que construir a sua persona e a sua luta naquilo. E 3, você tem que saber negociar, construir pontes, mostrar às pessoas que vale a pena atender aquilo que você está pedindo ou que vale a pena ir para o seu lado. A partir do momento em que isso entra na internet, a gente tem uma outra lógica, que ela atende muito bem a quem? A quem tem preguiça ou a quem quer, vamos dizer, aquele reconhecimento social de ser militante, mas não quer parar a sua vida, porque ser militante tem um custo, né? Tem um custo real no seu conforto, na sua carreira, em um monte de coisa. O exemplo mais bem acabado que a gente tem disso é
o tal do cara do Leblon e da Vila Madalena que se fantasia, que faz cosplay de MST. Esse povo com o boné do MST para fingir que é militante. Eu tô chamando a atenção para essa figura por quê? Porque essa figura demonstra que o meio de campo tá todo embolado. Você tem militantes reais misturados com essa galera que quer parecer militante. E isso gerou uma nova forma de movimento que deságua na universidade. E ela é muito problemática por quê? Porque esse movimento de militância na internet, ele só tem duas lógicas: energizar o grupo e massacrar um inimigo por dia. Ele não tem a construção de pontes, ele é antipolítico, ele não é político. Por isso é tão difícil para a universidade resolver. Por quê? Eles fazem uma exigência, precisa contratar mais professores. Tá bom, fomos lá e contratamos. Ah, não, agora a gente quer uma coisa lá da pauta identitária, a gente quer cota para professores negros e indígenas. Ok, vocês querem isso? Vão militar por isso, porque a universidade não pode ela decidir. Você tem as regras de contratação, elas são regras legais, enfim, você não pode, a universidade ou a diretoria de uma faculdade, ela não pode mudar isso como eles querem. Então, o que eles vão fazendo? Eles vão fazendo essa lógica de internet, que é uma novidade. Então, assim, junta num balaio só. Somos contra o bolsonarismo, aí junta CPTM com Sabesp, com isso, com aquilo. Você nunca vai atender, por quê? O objetivo do movimento, ele não é ser atendido, não é resolver, é existir, é lutar para parecer lutador. E depois você instrumentaliza isso para campanha política, para eleger deputado, para ir dar aula de inclusão em empresa, para ganhar dinheiro, para bombar perfil de influencer. Só que isso está dentro da universidade agora. A universidade não vai conseguir negociar com eles, por quê? Porque eles não querem negociar. Eles querem permanecer nesse estado constante. Nenhuma reivindicação vai ser suficiente nunca. Porque é como na internet, eles cismam com alguém, eles têm que ir atrás destruindo a vida da pessoa, tirando todos os patrocínios, tirando tudo. E eles só ficam felizes quando eles se juntam para destruir alguma coisa. Então, por isso que eles estão bolando piquete para ir bater em estudante que quer ver a aula, que é a maioria. A USP vai ter de aprender a lidar com isso, porque é o seguinte: você observa este tipo de presença tóxica em grupos políticos. Ele é minoria, mas ele domina. E você tem de botar o pé na porta, porque limite, para quem não tem, você tem de dar. E agora a USP vai ter de botar um limite, a Unicamp vai ter de botar um limite, porque se não botar, essa pauta incendiária de internet, que já fez bancada de deputado, você não sabe o que ele quer. Ele fica defendendo a mesma coisa que está na internet, chega num cargo de poder. Vamos dizer, a pessoa brigava pelos direitos humanos, chega num cargo de poder, ela só repete a pauta do povo da internet, ela não está brigando por nada mais. Então, esta confusão das redes, ela já está se transportando para o que seria a militância real e tomando o lugar dela. Ela já tomou o lugar da militância estudantil. E a USP ainda está negociando como se fosse a militância estudantil. Isso é um desafio que vai ter de ser vencido. A USP vai ter de se posicionar de uma maneira muito firme diante disso, porque senão vai ser festa do caqui. É um pessoal destrutivo, violento, que não tem pauta, não tem reivindicação. A reivindicação é parar tudo, chamar atenção e fazer videozinho para a internet. Então, assim, estamos diante de um problema novo que a universidade vai ter de lidar com muito tato, para que ele não se transforme no novo normal da USP. Enfim, eu quero saber qual é a sua opinião. Coloca a sua opinião aqui embaixo. Não se esqueça que a minha coluna diária no Antagonista não tem paywall, tá aqui para vocês lerem. Vocês veem na minha rede, na rede do Antagonista. Em todas as nossas redes a gente coloca esse link sempre para vocês. Já vai deixando seu like se ainda não deixou, compartilha esse vídeo com seus amigos. Hoje eu vou ficando por aqui, amanhã a gente tá de volta com o Narrativas Antagonista. Beijo pra vocês e até lá!